Bom Oi, dia, Thiago, Ingrid. tudo bem? Bom dia. Tô arrumando aqui a minha ring light. Gente, primeira vez que eu tô deixando meu celular aqui na ring light. Então, se eu sair do nada, já aviso, aconteceu um acidente. Pronto. É assim, a gente, você que agora, você que agora destravou o módulo vídeos e lives, né? Que agora já está fazendo stories, já está toda antenada. Nossa, Thiago, você não tem ideia. Eu acho que essa primeira live que eu tô fazendo que tá tudo dando certo. Porque eu normalmente eu deixava o volume tão alto e voltava para as outras pessoas do fone de ouvido. E eu achava que nem era eu, porque eu tô com fone de ouvido, como as outras pessoas iam escutar alguma coisa. Depois de um bom tempo que eu fui me tocar. E, Nossa, e a imagem também é um desafio. mas eu tenho muita história com live, viu? Olha, as primeiras lives que eu fiz, nossa, já aconteceu de tudo. A gente vai ficando calejado já. Pessoal, você que está chegando aí, muito obrigado pela sua participação. Hoje eu tenho a satisfação de receber a Ingrid. A Ingrid é multitarefas, né? A Ingrid tá aí super antenada aí nas redes sociais. Várias pessoas seguem ela. Algumas pessoas começaram a seguir você e falaram: Nossa, que legal o perfil dela, ela dá muitas dicas boas e realmente tem dicas excelentes. Ingrid, antes da gente começar a bater um papo sobre análises instrumentais, eu queria que você se apresentasse para as pessoas, falasse o que você faz, com o que você trabalha hoje. Certo. Bom dia, pessoal, novamente. Depois do meu leve desabafo sobre fazer lives aqui com o Thiago. Para quem não me conhece, eu sou a Ingrid. Eu sou bacharel em Química, duas vezes, que depois eu fiz bacharel em Química com atribuições tecnológicas. Ah, que legal. E atualmente eu estou fazendo mestrado em ciências farmacêuticas. Finalizei as disciplinas, mas a parte laboratorial está paralisada. E o meu projeto eu trabalho na prospecção de substâncias químicas que são oriundas de fontes naturais, como por exemplo micro-organismos, para ver a prospecção delas em formação de medicamentos. Então, ver mesmo se essas substâncias são possíveis ser inseridas em formulações como IFAs. Atualmente estou fazendo meu MBA em Marketing também, espero terminar em breve. Terminei ano passado a minha especialização em Growth Hacking, que também é uma área de marketing digital, que ela é mais focada para definir as estratégias que você vai utilizar em mídias sociais. E também recentemente eu finalizei o meu curso de formação de auditor interno na ISO 14001 e na ISO 9001 também. E eu sou CEO da Biochemia, então boa parte das pessoas me conhecem a partir dos meus eventos que eu tenho produzido. Eu já perdi até as contas de quantos eventos são. Quando eu comecei com a biochemia, eu identifiquei um problema existente no mercado, que é com relação à decodificação de conhecimento técnico-científico. Então, por exemplo, mesmo tendo formação em química, fazendo mestrado em ciências farmacêuticas, eu não sou capaz de ler qualquer livro, qualquer artigo científico e conseguir fazer uma interpretação correta desse material e passar para outra pessoa. Porque muitas vezes eu não tive um embasamento teórico tão aprofundado igual alguém que fez mestrado, doutorado naquele segmento. E uma das coisas que mais afasta a ciência das pessoas é isso. Porque as pessoas nem acham que entende o conhecimento científico, mas na verdade não. E a gente tem um dilema aqui, né? Porque o senso comum, ele tem muito mais respostas do que perguntas, e a ciência é o contrário. Tanto que não é à toa que hoje a gente tem um monte de legislações vigentes e que elas são alteradas semanalmente. Semanalmente, a Anvisa, por exemplo, se reúne para revisar essas legislações.
E esse é um problema muito recorrente das pessoas. Então, os meus eventos trouxe justamente essa proposta, ter profissionais multidisciplinares que atuam dentro daquele segmento onde a gente sabe que é impossível saber tudo, mas que eles conseguem trocar experiências e adquirir conhecimentos com uma linguagem mais acessível, que seria completamente diferente se você lesse um artigo científico ou até mesmo procurasse no Google, porque a gente sabe que nem sempre é uma linguagem decodificada. E aí, dentro dessa área, eu também ofereço consultorias, assessorias e agora também na parte de marketing, mas é totalmente voltado para as empresas da minha área também. Show. E assim, depois. Não, pode falar. E aí eu sempre fui apaixonada por pesquisa e desenvolvimento analítico, desde o meu primeiro ano de graduação. Então foi a área que eu escolhi me especializar mesmo. Embora eu não sei vocês, mas eu sofri um dilema na graduação, porque eu não sabia do que eu gostava, eu não sabia se o curso era para mim. Quantas vezes eu não tive vontade de falar, gente, eu vou largar isso daqui, vou fazer outra coisa. Vou vender minha arte na Mas praia. sim, mas a área de química analítica me ganhou, com certeza. Ah, é muito legal, né? E depois que nós batermos um papo aqui, a Ingrid vai falar para vocês sobre os eventos dela. Inclusive, eu vou ter a satisfação aí de participar do Concifarma, muito bem organizados os eventos da Ingrid. Tenho certeza absoluta que vocês vão gostar bastante. Ingrid, nós temos aqui na Científica pessoas que são já estão na graduação, finalizando a graduação, outros já estão no início da graduação, outras pessoas já são mestres, doutores, mas de modo geral, para nivelar todo mundo, o que são análises instrumentais? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é química. Dentro da área química, a gente tem diversas sub-áreas, e cada sub-área tem uma missão diferente. Como, por exemplo, a química orgânica e a química inorgânica, estuda compostos que têm aquelas características comuns. Já quando a gente vai para as outras sub-áreas, como analítica, físico-química, a gente começa a trabalhar com caracterização de todas as moléculas, porém entendendo a particularidade de cada uma delas. Aí você tem também a química geral e a química quântica, que é complementar. Então, especificamente quando a gente fala de química analítica, a gente está trabalhando com a caracterização ou a quantificação de compostos químicos, independentemente se é orgânico, se é inorgânico, se você está falando apenas de cunho elementar, não importa. O seu papel aqui é caracterizar, fazer uma qualificação e uma quantificação. E as análises instrumentais surgiram justamente porque boa parte das análises laboratoriais que eram realizadas no início mesmo da química, quando começou a química experimental, tinha muito erros envolvidos e, além disso, não era possível você fazer qualquer tipo de análise. Tenho uma pergunta sobre uma determinada molécula. Nem sempre eu consigo fazer a olho nu aquela caracterização, aquela quantificação. Então, análises instrumentais nada mais é do que equipamentos, tecnologia de ponta mesmo, que auxilia você nessa questão de caracterização e quantificação de compostos químicos, além de separação, que a gente tem ali o grupo da cromatografia. E o propósito mesmo desses equipamentos é te fornecer informações que antes você não era capaz de obter, a partir de propriedades físicas, muitas vezes até mecânica, dependendo do equipamento, e química, dentro de uma faixa de sensibilidade muito pequena. Porque ainda tem isso, quando a gente trabalhava com análises clássicas, né? A gente utilizava uma quantidade muito grande de amostras e hoje já não é necessário.
Então, análises instrumentais veio para resolver diversos problemas, principalmente aquele que a gente não era possível fazer manualmente, além de facilitar a nossa vida no geral. Um erro que eu vejo que muitos alunos cometem, Ingrid, é que eles acreditam que análise instrumental só serve, ou grande parte dela, serve somente para o controle de qualidade, e nós sabemos que isso não é uma verdade, porque pode ser aplicado para diversas situações. Eu queria que você comentasse, por favor, onde que pode ser utilizadas essas análises instrumentais? Elas podem ser utilizadas aí em qualquer ramo industrial? Sim, qualquer setor. E eu preciso desmistificar uma questão para vocês também. Análise instrumental não estou falando apenas de cromatografia, de ICP, de espectroscopia, eletroquímica, espectrometria, absorção atômica, enfim, por aí vai. Eu não estou falando apenas disso. Eu estou falando também de equipamentos que são utilizados em todo o processo produtivo e auxilia também na produção daquele determinado produto. Por exemplo, até um pH-metro é considerado uma análise instrumental, porque você não está fazendo nada manual ali. Um titulador automático também, da mesma forma. E as pessoas têm dificuldade de entender. E qual que é a diferença de um equipamento para o outro dentro dessas aplicações? Realmente, qual que é a pergunta analítica que você está perguntando? O que você quer saber daquela amostra? E também te fornecer informações que antes não era capaz de você saber por conta de uma análise clássica. E assim, hoje a gente fala muito de transferência de tecnologia, porque quem trabalha em laboratórios mais antigos sabe que hoje a maioria das análises instrumentais não são feitas 100% considerando todas as legislações vigentes e também as metodologias clássicas antigas. Justamente porque existe uma dificuldade de você fazer essa transferência de tecnologia, que além de você avaliar todas essas questões e parâmetros comparativos do que a outra análise era possível caracterizar, quantificar, você também tem que atender às legislações vigentes e verificar se as especificações do produto atendem dentro daquele método que você desenvolveu. Então, por exemplo, quando a gente pensa em escala laboratorial, a gente sempre produz em grama. E quando a gente vai para a parte da produção, a gente já começa a trabalhar com grandes quantidades, inclusive em toneladas. Então, uma das coisas que as pessoas confundem, por exemplo, principalmente quem trabalha em controle de qualidade, é o tipo de produto que elas estão caracterizando. Porque a gente tem algumas classes deles. A gente pode caracterizar ali, quantificar produtos que estão em desenvolvimento. Normalmente, esses produtos que estão em desenvolvimento, dificilmente ele vai dentro da faixa esperada, ali especificada, justamente porque ele está em desenvolvimento e precisa fazer um ajuste. Então, você precisa entrar em contato com os outros setores para solucionar as dúvidas, e que muitas vezes elas são multidisciplinares. A gente tem os produtos acabados, que os produtos acabados realmente tem que estar dentro da especificação, porque senão você não vai colocar no mercado. E a grande sacada é os produtos a granel. Qual que é a diferença entre os produtos a granel e os produtos acabados? Por exemplo, cosmético. Quando você compra um shampoo, um condicionador, ele é um produto acabado. Você sabe que ele foi produzido em grande escala, porém ele foi fracionado justamente para ser comercializado, e quando vai passar pelo controle de qualidade, o que eles acabam fazendo são as análises para verificar as especificações técnicas, e são variados conforme o lote. Então, por exemplo, se hoje eu ligar para qualquer empresa e falar, olha, eu comprei um shampoo, eu estou sentindo que o sensorial dele não está como antes. Então, a empresa consegue
entrar nessas documentações antigas, que provavelmente deve ter sido feito por análises instrumentais, e vai verificar, olha, realmente aconteceu esse problema ou esse problema não foi identificado aqui, a gente precisa retirar o seu shampoo da sua casa, entregar um novo para a gente verificar o que aconteceu. Já no caso, quando a gente trabalha com produtos a granel, já é um pouco diferente, porque você já comercializa em grandes quantidades, provavelmente em toneladas. Então é quando a gente comercializa o B2B, ou se não, um belo exemplo é quando a gente vai em zona cerealista que a gente compra quilos de, por exemplo, nozes, castanhas. Então não é feito o controle de qualidade por tudo, né? Então você tem uma faixa ali de aceitação um pouco mais diversificada. E essa é a grande diferença. E por isso que você tem que entender também qual que é a, a especificação técnica de cada equipamento para você determinar qual que você vai usar, porque cada um é indicado para uma caracterização, qualificação ou quantificação diferente também. E assim, contribuindo aí com o que você falou, eu achei legal o início aí da sua fala, quando você disse que análise instrumental, nós temos que desmistificar isso, porque ela participa de toda a cadeia produtiva. E assim, depois de tudo isso que você falou, já puxando também um pouco de sardinha para o lado da científica, que é muito ambiental, nós utilizamos muito. Você citou aí equipamentos e técnicas, né, que com certeza sem elas nós não teríamos uma qualidade ambiental tão grande quanto nós temos hoje. Processos tão bem controlados. Então, toda essa parte de cromatografia, espectroscopia, a parte de eletroquímica, nós utilizamos também bastante. Então, é muito legal o que você falou, porque realmente a análise instrumental não é para controle de qualidade, é para tudo. Inclusive, se nós não tivéssemos hoje um setor de desenvolvimento analítico, por exemplo, com equipamentos tão evoluídos, nós não teríamos o desenvolvimento de produtos tão interessantes, né, quanto nós temos hoje. Ingrid, você já começou a falar sobre algumas técnicas, né, que nós temos aí nas indústrias. Eu queria que você falasse de modo geral quais são os principais tipos de instrumentos analíticos que nós utilizamos nas indústrias. Bom, aí são várias categorias, né? No geral, a gente pode classificar em 3 categorias diferentes. O primeiro é a separação de compostos, que é a cromatografia. Assim como qualquer outra metodologia que a gente tem de química clássica, ela serve para separar compostos químicos a partir das suas propriedades físico-químicas. E aí é onde entra a confusão toda, porque as pessoas fazem a cromatografia um bicho de 7 cabeças, e não é. Exatamente. Principalmente o HPLC. Eu não entendo por que as pessoas acham que é tão difícil o HPLC. Não, e se Gente, assim, o HPLC, na cabeça dele, se você tiver com um machucado e passar um machucado no HPLC, porque ele é um deus, né? Ele resolve tudo e ele faz tudo, né? E não é bem por aí. Então, assim, o HPLC, no geral, a gente tem que sempre lembrar daquela regrinha de solubilidade. Semelhantes dissolvem semelhantes. Então, assim, suponha que você... E outra coisa, gente, o que seria do HPLC ser um detector? E eu não entendo porque as pessoas querem tanto se qualificar no HPLC e não querem se qualificar no detector. O equipamento de cromatografia ele só serve para separar os compostos químicos. Mais nada, o que você vai ter de informação ali no seu cromatograma é o tempo de retenção que ele ficou retido ali na coluna. E se você for um bom químico analítico, você vai olhar quais são as propriedades físico-químicas da fase móvel que você usou
e da fase estacionária, você já vai conseguir definir ali algumas propriedades, embora você não vai ter nenhuma conclusão. O cromatográfico, né, não vai te fornecer nenhuma informação que seja conclusiva. Então, esse é o primeiro ponto. E tem outros tipos de cromatografia, e os tipos de cromatografia vai depender de qual que é as características físico-químicas da sua amostra. Esse é o mais importante, porque todo mundo acha que vai resolver 100% dos problemas no HPLC. E, na minha opinião, o cromatógrafo a gás é muito mais fácil de ser operado do que o HPLC. E eu não sei por que as pessoas não se qualificam nele. Sendo que é muito difícil você ir em uma indústria e não ter um GC. Muito difícil. Muito difícil mesmo. E a grande sacada, a gente fala dos detectores. Porque aí nos detectores o que estão inclusos são os equipamentos que você consegue caracterizar e quantificar aquele composto químico. E uma questão muito importante, a gente nunca consegue caracterizar um composto químico sob um único ponto de vista. Então, normalmente, quando a gente tem um equipamento e faz uma análise utilizando aquele equipamento, a gente vai ter respostas parciais. E muitas vezes, dependendo do conhecimento que a gente tem daquela molécula, a gente precisa utilizar outros equipamentos para chegar em respostas mais conclusivas. Aí vem as outras classes também de equipamentos, como, por exemplo, a gente tem equipamentos voltados para cunho molecular e para cunho elementar. Para cunho elementar é quando a gente quer saber as propriedades químicas daquele elemento. O que eu vou usar como referência? Tabela periódica, amigo. Só isso. Aquelas propriedades gerais que você estudou em química geral e não sabia onde ia ser aplicado, isso aqui, nessas técnicas. O restante do funcionamento do equipamento, porque as coisas funcionam daquele jeito e não de outro, é puramente física. A parte química são aqueles conhecimentos que a gente adquiriu da tabela periódica. Já quando a gente entra na parte molecular, a gente já tem uma gama de técnicas que elas são mais abrangentes. Então, a gente tem a espectroscopia e a espectrometria. Tudo que eu estiver falando de espectroscopia, eu estou falando de absorção de energia dentro de um comprimento de onda específico. Então, eu sei que quanto maior o comprimento de onda, menor energia. Então, quando aquela minha molécula recebe aquela energia, ela vai ter um comportamento diferente. E por isso que a gente tem um equipamento diferente para cada região do espectro. Então, por exemplo, quando a gente trabalha lá na região do infravermelho, tem dois equipamentos que a gente pode citar como destaque, que é o próprio infravermelho, e aí você tem equipamentos que trabalham em toda a faixa do infravermelho ou apenas na faixa do afastado, do médio ou do perto. Aí depende muito da marca do equipamento, depende também de quais são as características das suas amostras, qual que vai ser o mais indicado para você usar. Mas o que você sabe? Que a energia que a molécula vai receber quando for submetida dentro dessa faixa espectral vai ter energia suficiente para vibracionar as ligações covalentes. E significa que qualquer tipo de ligação covalente eu vou conseguir identificar dentro dessa faixa espectral? Então, depende muito. Então, você tem que saber mesmo quais são as características que tem cada faixa do espectro do infravermelho, do perto, do médio e do afastado, para você verificar qual que é o mais indicado para você fazer a realização da análise da sua amostra. Só que um detalhe muito importante o infravermelho em si, ele realiza análise dentro de toda a faixa espectral. Então, se eu estou trabalhando
no afastado, então eu tenho um comprimento de onda inicial do afastado e um final. Ele vai fazer uma varredura dentro daquela faixa espectral. Agora, quando eu falo de um outro equipamento que também é utilizado e trabalha dentro dessa faixa espectral, que é o Raman ou Raman, depende, cada um fala de uma forma. Aqui eu não tenho mais essa varredura na faixa espectral. O que eu tenho eu vou submeter a minha molécula a um comprimento de onda especificamente acima de 740 e ele pode variar até 1050, se eu não me engano, tá? Porém, você tem que analisar se esse comprimento de onda não vai degradar a sua amostra, porque como que vai acontecer a leitura da sua amostra? Ele vai transmitir aquela energia para o restante da sua amostra. Então, um lugar da sua amostra recebe aquela energia, aquele comprimento de onda que você emitiu e vai afastar para o restante. Quando afasta para o restante, o equipamento avalia se houve ligações covalentes ali ou não. Só que aí eu tenho uma diferença também. No infravermelho odeia água, então tudo que é aquoso você não vai colocar no infravermelho. Já no Raman você pode colocar. Então existe essas diferenças que é como eu falei. Depende do que você está fazendo no seu laboratório. E eu acho que uma questão muito importante de ressaltar, Thiago, é que eu acho engraçado que as pessoas só valorizam o que é análises instrumentais. Só que se você não tem informação nenhuma da molécula, você vai gastar tempo e o que você vai usar de referência? Não seria mais fácil você utilizar um equipamento mais simples, uma análise ali clássica na bancada e verificar qual que é a mais indicada para você antes de você gastar tempo e ir para lá? Isso é o mais engraçado dentro das indústrias farmacêuticas, porque a gente sabe a papelada que é sofrida para você liberar qualquer resultado analítico, qualquer coisa que você fazer dentro da indústria farmacêutica. E aí, as pessoas morrem de medo de não conformidades, morrem de medo. O teste é muito simples, é um teste de alcalinidade, e é qualitativo, eu só coloco os reagentes aqui, não vou fazer. Mas, amigo, você já parou para pensar que tá mudando a coloração justamente por conta do pH? Imagina só se você não faz esse teste, que poderia só ter mudado a cor e você não ia realizar a leitura num num cromatógrafo. E aí depois você perder o seu tempo desenvolvendo método, validando, que nunca dá certo, justamente porque a sua amostra não era estável. Eu não entendo realmente o que acontece. Não, assim, contribuindo aí com o que você falou, teve um dia, eu estava conversando com uma aluna e ela, professora, eu tô meio chateada. Falei, por quê? Porque os meus amigos fazem coisas tão legais, assim, coisas tão legais no laboratório e tudo mais, desenvolvimento. Falei, o que que você faz? Ela, eu não faço nada de importante. Eu só faço análise de carbono orgânico total, né, de TOC, para água WFI, água para injetável. Minha amiga, você está fazendo uma das análises mais importantes quando se trata de água para injetável. Então, eu achei perfeita a sua colocação. As pessoas querem fazer o equipamento porque já ouviram alguém falar que já fez, mas elas não entendem a importância daquela análise e o mais importante também, não é só operar. Operar um HPLC, assim, é questão de prática. É fácil, não é difícil. Entrega o Agora, manual você para a saber pessoa. extrair, agora, extrair as informações, saber o que fazer, aparecer um pico diferente, o que, que pode ter acontecido na produção, fazer essa relação e pensar quimicamente, realmente aí é outra história, né? É outro nível. Exatamente. E aí depende também da complexidade, porque é como eu falei no início, cromatografia sozinha só tem a missão de separar os compostos, mais nada, você não consegue informações conclusivas.
Então, às vezes, as pessoas confundem muito aquilo que é básico, porque, por exemplo, em uma separação por destilação, por que que ninguém tem dúvida? E quando vai para a cromatografia, tem. Você está trabalhando ali com propriedades físico-químicas da mesma forma. E as pessoas também, elas têm a mania de menosprezar certas propriedades físico-químicas. Porque o que a gente enxergava lá na faculdade, a polaridade é só os vetores. Gente, não é só vetores polaridade. Aí eu pergunto para você uma questão básica: por que água e óleo não se misturam? Eu tenho certeza que a primeira coisa que você vai me responder é polaridade. Aí eu vou responder para você: tá, mas é só um vetor mesmo? Só um vetor imaginário que você desenhava no seu caderno, e isso explica por que a água e óleo não se misturam? Então, são propriedades que vão além disso. E aí a gente entra em outras técnicas também, Thiago. Da parte de espectroscopia, aí tem espectroscopia no ultravioleta, que hoje dificilmente um setor não tem aplicabilidade disso. Já a espectrometria é mais difícil. E eu não sei por que, que as pessoas não se qualificam em espectrometria, porque na minha opinião é a mais importante. Mas não significa que a espectrometria dá para a gente fazer tudo, não. A diferença da espectrometria é que aqui a gente trabalha muito com a física e a mecânica do equipamento. Então, a partir dessas propriedades físicas e mecânicas que a gente acaba submetendo à molécula, ela gera um comportamento diferente e a gente consegue estudar as propriedades que estão ali inseridas naquela molécula, né, que pertence a ela. Então, por exemplo, quando a gente fala de espectrometria de massas, o que a gente está fazendo a gente está fragmentando íons, aquela molécula, de forma que eles estejam no estado gasoso, ionizável. E por que no estado gasoso? Porque no estado gasoso as moléculas estão mais dispersas. Então é muito mais fácil você fornecer uma energia ali para ver uma quebra. E o vácuo também que tem no equipamento serve justamente para que essas moléculas não se choquem ali e voltem a se ligar, né? Considerando que eu estou falando aqui de íons fragmentos e íons moleculares. E o que você faz a leitura no equipamento é a razão de massa-carga. Ou seja, você fragmentou aquela molécula e aquela molécula você tem ali separadas em íons moleculares e íons fragmentos. Cada molécula tem um perfil de fragmentação diferente. Gente, é super difícil explicar tudo isso sem ter uma molécula aqui para Não, mostrar para mas ó, você tá indo vocês. super bem, tá super didática. Pode continuar. E aí você tem o íon molecular e os íons fragmentos que eu falei para vocês. O íon molecular, ele é o íon maior, porque normalmente você só ouve uma protonação ou desprotonação daquela molécula. Já os íons fragmentos, eles são divididos em menores pedaços, que é por conta da energia que eu coloquei ali. E aí o que eu consigo medir no equipamento é a razão massa-carga desses íons que foram formados. E normalmente, né, quem trabalhou com espectrometria de massa sabe que eu não consigo identificar em uma única corrida todos os íons formados. Não consegue. Por isso que a gente tem uma biblioteca onde a gente compara esses resultados. Né? Então, por exemplo, eu encontrei um perfil de fragmentação, a biblioteca vai fazer uma varredura no que tem ali, salvo. Aí vai falar, olha, tem probabilidade de tanto por cento de ser essa molécula, tem probabilidade de tanto por cento de ser a outra. Aí você vai verificar o que faz mais sentido. Nem sempre a maior probabilidade é o do seu composto, porque aí você vai lá verificar com outras propriedades físico-químicas que você analisou em outros equipamentos e vai verificar que não tem como ser aquela molécula. E aí as pessoas confundem muito, porque elas falam, a espectrometria de massas nada mais é do que uma balança, mas não é uma balança.
Porque você está trabalhando com probabilidades. Balança, você coloca a sua amostra inteira ali. Já no equipamento, se perde. Você não faz a leitura 100% de tudo. E lembrando que você está colocando uma quantidade mínima de amostra, mínima mesmo, porque o equipamento é muito sensível. E eu vejo as pessoas confundindo muito isso. Então, a dica que eu dou para vocês dentro da espectrometria de massas, hoje é uma técnica que ela é amplamente utilizada, mas que a maioria dos laboratórios só confia em quem é a partir de sênior utilizar um equipamento desses, por conta da complexidade. Mas é engraçado, porque tem muita gente que já entra com nível júnior dentro dessas empresas e a pessoa tem mais conhecimento do que aquele sênior, justamente porque a pessoa focou no que é mais importante, estudar as propriedades físico-químicas. Então, antes de qualquer coisa, antes de você pegar um livro de HPLC, de espectrometria de massas, de entender mesmo que análises instrumentais, estuda bem essas propriedades físico-químicas, porque elas vão te responder a maioria das perguntas que você tem. Dentre essas possibilidades aí que você comentou, eu sou muito apaixonado no espectrômetro de massas. Eu acho que é um equipamento incrível, é incrível. E realmente, assim, quando você olha o que ele te fornece como molécula mais provável, aparece de tudo. No doutorado eu utilizei bastante para fazer a determinação de subprodutos, né, do tratamento que eu fiz lá de resíduos. E aparecia assim, às vezes a gente até ficava brincando no laboratório, né? Porque aparece tudo, aparece um bonequinho com um negócio na mão, aparecem umas moléculas assim bem interessantes, né? Você citou aí a parte de cromatografia, espectroscopia, espectrometria. Eu queria que você mostrasse para o público as aplicações práticas de cada uma dessas técnicas. Vamos começar pela espectroscopia. Aqui, eu acredito que grande parte das pessoas estão ali na indústria mais cosmética, mais farmacêutica. Então, se você conseguir, eu queria que você desse exemplos de onde que eu posso, um tipo de análise que eu posso utilizar, uma aplicação prática da espectroscopia, por exemplo, na indústria. Aí a gente já vai ter que reformular isso, Thiago, porque eu gosto de que as pessoas pensem no processo. Aham. Por exemplo, um produto cosmético. Eu sei que não tem uma única substância química que está ali. É um conjunto de substâncias químicas que fazem parte daquela formulação cosmética. Eu posso pegar aquela amostra de cosmético e colocar em qualquer equipamento? Não posso, nem na cromatografia. Exige um processo pré-analítico que é o preparo de amostras. Daí, primeira pergunta que você tem que fazer é: o que eu quero saber dessa amostra? O que é importante eu ter conhecimento sobre ela? É uma caracterização? O que eu preciso saber? Se ela é formada por ligações iônicas covalentes? Qual que é a polaridade daquela molécula? Muitas vezes a gente faz estudo estrutural também, a gente utiliza como base o RMN. Eu quero quantificar aquele composto. Enfim, eu tenho que determinar quais são as minhas perguntas técnico-científicas. Aí o primeiro passo que a gente faz, por incrível que pareça, é uma análise clássica, que a gente vai lá fazer o preparo da nossa amostra. Muitas vezes a gente vai ter que fazer a purificação dela e a gente separa por alíquotas. Então, normalmente, como que funciona esse processo dentro de uma indústria? Primeiro eu faço a caracterização e a quantificação de cada matéria-prima separadamente. E aí eu preciso conhecer quais são as propriedades dela para eu chegar e fazer uma análise e determinar também qual seria o equipamento. Então, por exemplo, eu sei que lá o infravermelho vai me fornecer informações de moléculas que conseguem absorver energia dentro daquela faixa espectral
E eu sei que as moléculas covalentes elas vão vibracionar. Antigamente não era possível fazer quantificação pelo infravermelho. Hoje é. Só que aí eu tenho que pensar, realmente vale a pena utilizar o infravermelho? Se eu tiver muitos compostos inorgânicos na minha amostra, é o equipamento ideal? Mesmo se eu fazer o preparo de amostras, eu vou conseguir fazer a leitura? Vê também se você não vai ter muitas perdas. E aí, na espectrometria de massas, por exemplo, a grande aplicação dela é para biomoléculas. Na minha opinião, resolve qualquer problema que você tem de biomoléculas, desde que você domine também o preparo de amostras. Porque é um equipamento tão caro que se você estiver trabalhando com uma molécula pequena, às vezes compensa mais você fazer uma análise por um outro equipamento do que utilizar diretamente a espectrometria de massas. Só que ele também é utilizado para a caracterização das matérias-primas. E aí, aquilo que eu falei, o que você tem de resposta é a relação de massa-carga, o quanto isso é importante para você no seu processo. Porque o que as pessoas olham no geral é só o resultado final. Ah, deu essa quantificação, eu consegui caracterizar. As pessoas não perguntam muito por quê. Só que dentro de algumas empresas hoje a gente tem alguns pesquisadores, né? Esses pesquisadores eles não trabalham dentro de laboratório, eles trabalham na parte administrativa e eles acabam recebendo essas informações. Pelo menos onde eu trabalhei era assim, a gente encaminhava todas essas informações para esse departamento. Então eles eram responsáveis por questionar os resultados. E principalmente quando a gente trabalha no desenvolvimento de novos produtos. Então, por exemplo, se numa formulação cosmética eu quero mudar uma característica sensorial, eu sei que eu vou ter que mexer nas propriedades físico-químicas. Aí eu vou analisar o que eu preciso saber especificamente daquela propriedade físico-química que eu tenho que mandar o laboratório emitir um resultado. Então, isso em produtos em desenvolvimento. Quando é produto final que você já fez todos esses estudos, você já tem a especificação técnica ali. Então, você só faz um comparativo, tá? Então, assim, depende muito de cada caso. Das aplicabilidades no geral, né? Falando do infravermelho. Normalmente, o infravermelho é amplamente utilizado em indústrias petroquímicas. Eu utilizava muito quando eu trabalhei, principalmente o NIR, ele é muito utilizado, mas assim, lembrando que eu trabalhava na produção de matérias-primas, então eu sei que o meu teor de impurezas era muito baixo. Então, para mim, compensava utilizar esse equipamento e eu sabia ali que não tinha água. Já o Raman, barra Raman, depende aí como cada um quer chamar. Ele é muito, hoje ele tem ganhado muito espaço na área farmacêutica, que vocês não têm ideia, principalmente para caracterização de matérias-primas. E por que a caracterização de matérias-primas? Hoje a gente tem algumas pistolas onde a gente consegue desenhar o nosso banco de dados. Quais são as características daquela embalagem do produto? Então você só vem com a pistolinha ali na embalagem do seu produto, clica como se fosse tirar foto mesmo com flash, aí ele vai dar a caracterização para você. Hoje essa é a aplicação que mais tem sido utilizada dentro das indústrias farmacêuticas, que é a caracterização de matérias-primas. Porém, tem alguns estudos lá fora que já falam que esse equipamento ele vai dominar, inclusive, a cromatografia, porque os grandes avanços tecnológicos que eles têm feito têm sido destaque. Hoje, por exemplo, a gente consegue pegar um comprimido, dependendo da espessura do comprimido, eu não preciso nem cortar. Eu só já coloco diretamente no equipamento, sem degradar minha amostra, e eu já consigo saber a localização das substâncias químicas, porque a gente sabe que no comprimido, como a gente está trabalhando com pós em compreensão,
a gente não sabe exatamente aonde que está cada substância química. Por isso é importante da gente consumir comprimidos de uma vez e não as pessoas fragmentar o comprimido e achar que vai fazer efeito, porque nem sempre vai. Às vezes o IFA está lá na borda do comprimido, mas passa na especificação porque é pós, né? E aí a parte de cromatografia é tudo. Não consigo imaginar nada, porque tudo é um conjunto de substâncias químicas que você vai ter que separar. Agora, qual tipo de cromatografia depende das propriedades físico-químicas. Se é um líquido, se é um gás, se você está trabalhando com compostos iônicos, a alteração da polaridade também, que eu não sei porque as pessoas desvalorizam tanto a polaridade que eu fico com raiva disso. E é engraçado isso, Thiago, porque quando eu estudei isso na faculdade, análises instrumentais, eu peguei muito essa questão da polaridade, Eu também. o, porque o meu professor tinha falado a seguinte coisa, que eu nunca esqueci. Gente, análises instrumentais não é um bicho de sete cabeças. Você vai para a indústria, todo mundo vai fazer um escândalo porque chegou um cromatógrafo novo no laboratório. Só que tudo é baseado nas propriedades físico-químicas. Você consegue ter o domínio de todas? Não. Mas qual que é mais fácil você visualizar? A polaridade. Porque você sabe que se aqueles compostos químicos ali estão juntos, estão dissolvidos de alguma forma, estão interagindo, eu sei que eles têm propriedades em comum. Então, normalmente a polaridade vai estar envolvida. E a polaridade também interfere em outros resultados. Porque, por exemplo, se eu tiver um composto orgânico que eu tenho um grupo hidroxila ligado a ele, eu também posso ter uma distorção ali na nuvem eletrônica, isso também afeta o meu resultado e pode ser que o meu banco de dados não encontre aquela molécula. E provavelmente a porcentagem ali que vai aparecer no seu banco de dados é 10%. Aí eu não entendo por que as pessoas não valorizam a polaridade. E assim, eu achei legal você comentar a questão do Raman via pistolinha, porque realmente isso é uma realidade, não é? A Ingrid não está falando sobre algo que vai acontecer. Aqui, eu moro em Anápolis, um dos maiores polos farmacêuticos, né, farmoquímicos da América Latina. Então, sim, isso é uma realidade das indústrias. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu achei, nossa, que legal, que coisa diferente. Estamos acostumados a uma análise de bancada e tudo mais. E os alunos, não, professor, isso aqui, ó, a gente já utiliza, isso aqui é a coisa mais trivial do nosso dia a dia. Mas a Ingrid está batendo na tecla em algo muito interessante, que é não só executar, né? Não ser um robô que executa a análise, mas é pensar na análise de forma geral. Você falou aí, Ingrid, você deu várias dicas, né, sobre o setor, enfim. Eu queria que você comentasse quais são os tipos de profissionais que podem atuar nessa área. E, assim, é um campo que está saturado, as perspectivas são boas para atuação nessa parte mais de controle de qualidade, dentro da área produtiva, que seja com a operação de equipamentos. Qual é a sua visão sobre isso? Principalmente você que está aí com a biochemia, que está super antenada aí no mercado de trabalho. As perspectivas são boas? E quais são os profissionais que podem atuar nessas áreas? Falou de análises instrumentais, eu estou falando de quem atua em laboratório e de quem atua na produção especificamente, chão de fábrica. Aí depende do seu perfil que você quer para você. Tem gente que faz, por exemplo, engenharia química, mas não quer trabalhar em produção, quer trabalhar em laboratório. Tem gente de farmácia que ama a parte de produção. E aí a gente é bem-vindos nessas áreas porque envolve química, envolve biologia, envolve conceitos mais aprofundados de cada área, né? É uma área que ela tem muito espaço no mercado. Não é porque está vindo esse processo tecnológico de automatização que vai
sumir os empregos, tá? Na verdade, o perfil de profissionais é completamente diferente. Antes a gente tinha um profissional que ele era muito generalista quando ele trabalhava em controle de qualidade. E quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento analítico, a gente tinha um profissional muito específico. Hoje, o que as empresas querem é um profissional que tem conhecimento que a gente chama em formato de T. Então, por exemplo, se a pessoa estiver trabalhando em controle de qualidade, ok, eu tenho uma visão geral de todas as análises, eu entendo como elas se correlacionam entre si, eu entendo porque eu tenho que fazer o pH quando eu libero também uma análise dentro da cromatografia, eu entendo porque aquela amostra eu faço espectroscopia ou espectrometria e não vou direto para a cromatografia. Eu tenho essa visão, porém, eu sou especialista em cromatografia líquida. Ou seja, você tem uma visão geral, que é aquela barrinha de cima do T, na horizontal, e o que vem na vertical do T, tenho conhecimentos específicos daquela determinada área de atuação ou naquele equipamento. Aí vai depender muito da área que você está trabalhando. Hoje, o que está acontecendo com o mercado? Vocês podem ver que a maioria das oportunidades já estão oferecendo experiência e aí as pessoas ficam com medo porque normalmente se forma e não tem experiência naquele determinado equipamento. Só que aí você tem que analisar como que está escrito na vaga. Porque quando ele vem escrito experiência, aí não tem jeito. Você tem que ter experiência de uma iniciação científica, em um estágio, como assistente, aprendiz, alguma experiência você tem que ter que comprove o seu conhecimento naquele equipamento. Você precisa ter conhecimento. Conhecimento é diferente de experiência. Conhecimento é aquilo que eu falei. Você tem uma visão geral, você entende como que é o processo e se alguém te perguntar, você consegue falar sobre ele. Não significa que você tem um domínio prático total. E é muito diferente você ter um domínio prático e um domínio teórico. Porque nem sempre uma pessoa que tem anos de experiência em prática significa que ela domina tudo naquele equipamento. Que eu lembro uma vez que eu trabalhava, que o cara ficou um mês para fazer um método para uma matéria-prima que o grau de impureza era menor que 1%, né? Porque era para a parte farmacêutica. E eu ficava olhando aquilo e não podia fazer nada. E aí teve uma... E aí ele estragou o equipamento. Ele estragou. Mas por que ele estragou o equipamento? Eu fiquei com aquilo na minha cabeça a semana inteira que ele estava tentando desenvolver aquele método e reclamando para todo mundo que não dava certo. Porque eu estou fazendo de tal matéria-prima. E eu, gente, mas isso aqui não faz a leitura em HPLC, né? Tinha que ser em uma cromatografia iônica. Por que ele está tentando fazer isso? E aí, como ele não era uma pessoa muito aberta, eu nem tive coragem de ir lá perguntar para ele falar qualquer coisa, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, gente, não faz sentido. E não fazia, e ele quebrou mesmo o equipamento, entupiu a Meu coluna, Deus. enfim. E aí o mais engraçado é que a pessoa abria a boca para falar, eu tenho 20 anos de experiência, mas aí pegava lá as E não ferramentas aprendeu no nada, né? equipamento. E aí pegava as ferramentas que tinha lá no equipamento e tentava. Quem foi resolver o problema foi uma pessoa que trabalhava no período noturno. Ela tinha acabado de entrar lá e ela só tinha feito iniciação científica em um cargo júnior. E ela tinha feito iniciação científica em 6 meses. E ela soube resolver os problemas do equipamento. Então, tem essa mudança também. Eu acho que antigamente a gente valorizava muito anos de experiência. Hoje a gente não valoriza isso. O que a gente valoriza é o que a pessoa sabe. E essas mudanças estão acontecendo a partir da área de tecnologia.
A área de tecnologia hoje, você pode ver que a maioria das vagas não está pedindo a formação acadêmica em tal curso. Eles pedem experiência e conhecimento, é isso que você vê. Então, às vezes você é químico, mas você tem conhecimento, experiência naquela área, você já é chamado para oportunidade e muitas vezes é contratado. E isso acontece muito em laboratório. E na área de produção também, porque a pessoa às vezes passou 20 anos da vida dela fazendo a mesma coisa todos os dias, aí o dia que aparece uma coisa diferente, é o fim do mundo, não sei resolver. Então, essa é a questão mais importante. eu acho também, Ingrid, que assim, posso estar falando uma besteira porque eu não conheço a realidade igual da faculdade onde você se graduou, mas pelo menos onde eu fiz a minha graduação, que foi na Universidade Estadual aqui de Goiás, há 15 anos atrás, quando eu entrei, tô ficando velho, há 15 anos atrás, nós não tínhamos tanto acesso, sabe, a equipamentos, iniciação científica, não era aquilo tudo. Claro que tem faculdades aqui que são referências, faculdades aí de 70, 80 anos. A faculdade que eu fiz naquela época era uma faculdade relativamente nova, 10, 12 anos. E eu vejo que hoje os alunos têm a possibilidade gigantesca de ter acesso a isso, acesso à informação. Uma live dessa aqui, por exemplo, a pessoa tem que estar com um caderninho na mão escrevendo. Se ela não sabe o que é uma espectrometria de massas, um Raman, ela tem que sair daqui hoje e já anotar e já. Então a informação está aí, né? Eu acho que se as pessoas souberem aproveitar de forma adequada, realmente desponta. E é o que você falou, poxa, o menino de 6 meses aí, com iniciação científica de 6 meses, talvez sabe muito mais de equipamentos do que muita gente que está aí trabalhando há muito tempo e não tem tempo. A cabeça já está viciada, né? O menino está ali com a mente nova e realmente consegue absorver mais coisas. Você já deu algumas dicas muito legais, Ingrid, e a gente já está eu tô com medo da live cair. Mas o meu Instagram ele abriu para mais de 1 hora, então eu estou confiando nele que vai ficar aqui. Eu queria que você desse algumas dicas para a gente partir também para falar sobre o Concifarm e os outros eventos. Eu queria que você desse dicas para quem quer trabalhar nessa área. Poxa, gostei, é isso que eu quero para minha vida, mas ainda estou na graduação ou me formei e não tenho conhecimento ainda. Quais são as dicas que você dá para essa pessoa começar a trilhar seu caminho aí nessa área? A primeira dica é justamente o que a gente estava conversando, né? E muita gente não tem conhecimento disso, mas mesmo você estudando em uma faculdade particular, você pode procurar um professor de uma universidade pública e fazer uma iniciação científica. O que acontece é que você pode não conseguir ser remunerado por isso, porque a preferência é para os alunos daquela instituição, mas eu já vi alunos que tinham excelentes notas em universidades particulares e que conseguiam a bolsa da mesma forma. Só que hoje, para você adquirir experiência, eu acho que é o caminho mais fácil. Agora, quando a gente fala de cursos, a primeira coisa que eu recomendo para vocês é nunca faça um curso de nenhuma técnica instrumental sem você ler um pouco sobre química geral e sobre as propriedades físico-químicas. Nunca faz isso, porque você vai ver a pessoa explicando as coisas para você, na hora vai fazer super sentido e depois você não vai absorver, porque você não sabe o porquê daquilo. E é importante você saber o porquê. E por isso que eu acho que é extremamente importante, a gente que mora aqui no Brasil é privilegiado por ter essas universidades públicas abertas. Porque, por exemplo, os países vizinhos daqui não tem isso. Eu estava falando com uma empresa do Chile no final do ano passado, por exemplo, eles estão com equipamento lá que aqui no Brasil era utilizado em 1980 e para eles é o auge. Se a gente está atrasado, imagina eles. Muito velho o equipamento, muito velho. E eles não têm, e eles não conseguem trocar de tecnologia porque não tem ninguém para qualificar. E lembrando que quem atende esses países ou é o Brasil ou é o México. Então você sabe
qual que é a burocracia de uma pessoa ir para lá, viajar e ministrar treinamentos, é bem difícil. Então, aproveite essas oportunidades de universidades públicas. Por conta da pandemia hoje, a gente tem uma série de cursos, de eventos, até mesmo para quem não tem condições financeiras de fazer um investimento alto, hoje a gente tem possibilidades. Procure universidades públicas. Eu moro em São Paulo, mas tem muita universidade pública do Nordeste que está oferecendo semanas de química analítica, de análise instrumentais. Volta e meia eu também ando fazendo uns cursos, mesmo que eu já tenha experiência, que eu já ministre treinamentos nessa área. Eu estou sempre me qualificando, então isso para mim tem me ajudado bastante. Busque sempre revisar artigos científicos dessa área também. E por que isso? Muitas vezes os conhecimentos científicos, eles nascem dentro da área acadêmica e quando são repassados para a área industrial é depois de alguns anos, quando aquele estudo se fundamentou. Então, se você acompanha esses estudos desde o início, para você vai ficar muito mais fácil quando chegar lá na frente. E aí, já aproveitando o gancho, falando também dos meus eventos, eu tenho um evento especificamente para análise instrumentais, que é o Webconai. Ele vai acontecer no segundo semestre, ainda não tem uma data definida, mas vai ser em agosto. A única coisa que eu sei é que vai ser em agosto. Eu queria muito que fosse na primeira semana de agosto para completar um aniversário de um ano da Webconai, mas eu não sei ainda, depende do planejamento, porque tem um monte de outros eventos antes deles. E o próximo vai ser o Concifarma, que o Thiago vai ser palestrante também. E o Concifarma ele tem como propósito reunir profissionais multidisciplinares que atuam na indústria farmacêutica. E uma das linhas de atuações vai ser a parte de análise instrumentais, que aí eu já trouxe algumas empresas para contar quais são os estudos e as inovações que elas estão fazendo já para o próximo ano. E principalmente eu convidei uma empresa, ainda não posso falar o nome, mas participem, se inscrevem lá, porque eles vão mandar um monte de e-books, de livros, vai ter sorteios de kits de laboratório, que eles já me oficializaram, mas como os palestrantes ainda não se inscreveram, eu vou deixar em segredo. Mas já tá certo. E eles vão falar muito dessa questão de transferência de tecnologia, porque uma das dificuldades de quem atua em laboratório é que as pessoas não conseguem enxergar, acham que a gente vive ali dentro de uma caixinha, que aquele resultado que a gente emite no laboratório não vai ser passado para frente. E aí eles vão mostrar quais são as principais tecnologias de ponta que estão utilizando hoje, principalmente para fazer essa transferência de tecnologia em um processo. Show. E Ingrid, se a pessoa quiser se inscrever hoje no Concifarma, como que ela faz? O link está na minha bio. Dos outros eventos também está na minha bio. O evento é realizado pela plataforma da Congress-me. Todos os meus eventos são realizados com eles, então se vocês tiverem curiosidade de saber quais são os eventos, é só ir no Google. Congress-me Ingrid, vocês vão achar todos os meus eventos com certeza. E o Concifarma, as inscrições são gratuitas. Olha, de conteúdo que eu já tenho garantido para essa edição é 70 horas. Então é muita coisa. Uau! Cada conteúdo fica disponível por 24 horas. Só que lembrando que assim, tá? Como eu organizo a programação, eu sei que as pessoas têm tendência de seguir, de acompanhar certos conteúdos. Então eu não vou deixar, por exemplo, tudo de análise instrumentais em um único dia. Eu vou mesclar durante os dias de eventos, porque eu sei que vai ter gente que só vai entrar para acompanhar análises instrumentais.
Eu sei que tem outras pessoas que vai acompanhar só conteúdos de farmacologia, de saúde pública, de vacina da Covid. Então, eu já separo, tento não deixar nos mesmos dias e nos mesmos horários para que as pessoas possam acompanhar. Porque normalmente quem assiste tudo é acadêmicos do primeiro e segundo ano. Ah, eu tô perdido, não faço ideia do que eu vou fazer. Bom, vou Gente, assistir tem tudo. uma palestra e eu assisto tudo, gente, não tem jeito. Eu, eu também sou desses. Ô Ingrid, só para as pessoas terem noção do tamanho do Concifarma, qual foi o público do ano passado? Olha, o público chegou a mais de 25 mil, acho. Gente, é isso. Perguntas de público para mim dos meus eventos. Eu sempre fico em dúvida porque são muitos eventos. Olha, do Concifarma eu acho que foi isso. Uma característica que eu mais gostei do Concifarma é que o meu público não foi tão farmacêutico assim. Isso foi a melhor coisa para mim. Porque eu não sou farmacêutica, eu sou química. E quando eu criei o Concifarma foi realmente para eu conseguir quebrar esse paradigma de ter profissionais de outras áreas que pudessem discutir conteúdos de ciências farmacêuticas. Então, até no meu evento vocês vão ver, vai ter biomédicos, vai ter biotecnologistas, vai ter bioquímicos, vai ter químicos. Claro que vai ter farmacêuticos e que eles pertencem a 50% da grade, que eu não ia poder deixar de chamá-los. Mas é para a gente entender mesmo, né? Porque uma coisa que aconteceu, e eu deixo aqui como crítica, que foi uma coisa que eu não gostei mesmo, que eu vi em diversos meios de comunicação. Ah, se a gente tem uma vacina hoje é por conta de profissionais de tal área. Aí cada conselho federal acabou colocando o seu, né? Química, farmácia, biomedicina. Foi no geral, todos aconteceram isso. Mas é engraçado porque quando a gente olha o escopo de pesquisadores que estavam envolvidos, por exemplo, na Coronavac, aqui no Brasil a gente teve médicos, em nenhum momento foi citado. Biotecnologistas, bioquímicos e um produto para a saúde também. Por isso que os meus eventos eu nunca vou fazer com um profissional de uma área só, porque é impossível a gente pensar em uma escala de um processo produtivo com todo mundo igual, da mesma área de atuação, e achar que a gente vai entregar uma solução que é eficiente para o mercado, porque não vai. E assim, foi uma equipe totalmente multidisciplinar, né, Ingrid? Ingrid, eu não sei se eu tô te colocando uma enrascada. Se eu tiver, você pode sair dela com um sorriso no rosto, igual você é, super positiva. Mas como que tá a questão do... Porque eu sei que você faz períodos, você deixa aberto e fechado. Você com o grupo lá do Network dos Cientistas, ele está aberto hoje ou ele está fechado para novas entradas? Hoje ele está aberto. Então, olha, quero fazer um convite para vocês. Eu acho que é um dos grupos, porque existem grupos de networking onde só uma pessoa participa, ou onde as pessoas ficam com medo, né, com receio de perguntar algo ou de se posicionar. Nesse grupo tem gente do Brasil, gente de fora do Brasil, eu participo, gosto muito, e eu acho que o segredo de um bom grupo de networking é a energia dos participantes, assim, né? Todos eles estão é um local agradável de estar. E as pessoas participam, se ajudam. Quero fazer um convite para vocês. Eu acho que se tiver um convite depois do Concifarma, eu acho que é um dos convites do Webconai que vai ter em agosto. Eu acho que talvez seja o convite mais importante. Participem do grupo você que é cientista, você que tem esse perfil, participe do grupo da Ingrid, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito, muito positivo. As pessoas são muito ativas no LinkedIn, então, assim, é muito interessante. Se as pessoas quiserem entrar, Ingrid, no seu grupo, como que elas fazem? Gente, pode me mandar uma mensagem, mas eu vou deixar o link na bio também.
Só para vocês entenderem, esse grupo ele fica no Telegram e o propósito dele é a gente levar conhecimento científico para as pessoas por meio das mídias sociais. Só que lá cada um tem uma formação diferente. E é como o Thiago falou, a gente tem até profissionais da Europa e que nasceram lá mesmo e que está compartilhando conhecimentos com a gente. Tem um grupo também específico que o pessoal troca oportunidades de trabalho para quem está buscando recolocação. Mas, no geral, o grupo de network é para a gente trocar conhecimentos de cursos, livros, compartilhar os conteúdos que a gente divulga também nas mídias sociais. E todos são bem-vindos, desde que sejam cientistas. Estou falando isso porque teve uma vez que a menina me falou: Ingrid, o seu grupo é tão legal, posso chamar uma pessoa da área de contabilidade? Gente, não. Vai ficar um pouco perdido ali. Exclusivamente para cientistas, tá? E o legal é que você aprende um monte de coisa, porque o pessoal posta os conteúdos, principalmente de produção de certos produtos que eu nunca trabalhei, que eu nem tinha tido a curiosidade de pesquisar, mas que tem agregado bastante também. Ingrid, quero te agradecer imensamente. Você é uma pessoa extremamente simpática. Eu gosto de conversar com gente assim, gente feliz, gente que gosta, apaixonada no que faz. Parabéns pelo seu trabalho. Queria que você se despedisse das pessoas com suas colocações finais. Bom, Thiago, primeiramente eu quero te agradecer pelo convite da live, gostei bastante do nosso bate-papo. Falar de um assunto complexo sem ter slides, sem ter moléculas, sem ter vídeo, para eu mostrar é um grande desafio. E eu quero agradecer também a participação de todos vocês. Quem tiver dúvidas pode me mandar no direct também. Quiser outras dicas, porque eu entendo que cada um está em um momento de vida completamente diferente, de carreira profissional também. E eu fico aberta também para novos contatos. E lá também no meu LinkedIn, no meu Instagram, vocês ficam sabendo dos novos projetos. Porque tá sendo um desafio, gente. Só essa semana entrou mais 3 projetos para mim, aí eu tô querendo tirar umas férias, aí eu penso, gente, se eu tirar umas férias, eu vou atrasar tudo. E eu estou pensando sim em tirar as férias, mas eu vou te contar o que eu vou fazer nas minhas semanas de férias. Deixar meu MBA em dia, que não tá em dia as aulas. Ingrid, muito obrigado. Olha, de novo, você é uma pessoa extremamente simpática, gostei muito de te conhecer. Espero que as pessoas tenham gostado da live. Eu vou bater um print dessa live, vou colocar lá no feed da Científica. Coloquem lá como que a gente conseguiu te ajudar hoje, por favor. Isso é muito bom para a gente saber como ajudar vocês. Quero deixar novamente o convite. Nós temos que aproveitar esse momento. Existiam congressos antigamente que custavam R$500, R$600. Vocês terem um congresso com 70 horas de conhecimento, com pessoas extremamente capacitadas, e isso sendo disponível de forma tão acessível para vocês, olha, tem que ser muito doido para não participar. Entra lá na Ingrid, sigam ela lá nas redes sociais dela, aqui no Instagram, lá no LinkedIn também, ela é bastante ativa. Vai lá no link da bio dela, já faz logo sua inscrição, garante a sua vaga, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Como ela falou, eu vou estar lá com ela, tive a grata satisfação de ser convidado por ela para participar. Vou falar sobre resíduos, descarte de resíduos, gestão de resíduos. Tenho certeza que vai ser muito legal para todos vocês. Quero agradecer a presença de todo mundo, nós tivemos uma participação hoje muito legal, muito bom. E sigam a Ingrid, se você está chegando agora também, sigam a Científica. Quero deixar um convite para vocês, inclusive, se você tem interesse, nós temos um curso de HPLC, depois basta entrar lá na nossa bio que vocês também vão ter acesso. Perguntaram aqui se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, vou disponibilizar para vocês. Aqui no Instagram já vai ficar automático depois
eu faço umas edições para colocar para o YouTube, e depois eu mando o link até para a Ingrid aí, se ela quiser, para ela divulgar para todos vocês. Pessoal, muito Claro, obrigado. está registrada a minha primeira live que deu certo. Tá A vendo? iluminação e tudo. O dia que você for milionária, eu vou pegar a live e vou falar assim, tá vendo? Tudo começou aqui. E ó, eu quero usar o seu poder, Ingrid, para poder ver se a gente arrocha a Valéria, que está aqui na live, e eu estou arrochando ela para falar sobre ICP para vocês. Ó, você que está aí na live, fala assim, ó, Valéria, fala sobre ICP. Valéria saca muito sobre ICP, ela participa do grupo de A Valéria networking. já aceitou já, eu não Tá sei. vendo? Ela tá Tá fazendo vendo? Ela charme, ela fica, já aceitou fica de já. charminho, fica de charminho. Ó, pessoal, me ajudem. Manda aí no chat, fala assim, ó, Valéria, aceita. Porque ela fica, eu não sei se eu faço, eu não sei se eu quero e tal. Ela tá com charminho, viu, Índia? Eu acho que é charminho. Pessoal, muito obrigado. Ó, o pessoal tá falando, ó, Valéria, fala sobre CP. Pessoal, muito obrigado a todos. Obrigado, Ingrid. E até a próxima live da Científica Educacional. Até mais. Até mais.